Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Versículo 6. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Versículo 11, penúltimo. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. Versículo 12 e último. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Claro de se entender quando uma conversa entre Deus e Jeremias. E Jeremias, ele estava com medo porque o povo tinha acabado de sair do exílio, ainda estava em exílio, ainda estava numa fase de escravidão, e Neemias falou: quem sou eu? Eu sou um jovem ainda, e demonstrou por esse diálogo aqui, quando Deus começou a falar com ele: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, e lá no ventre da sua mãe eu já tratei com você, eu já tinha escrito o que eu queria para você. E aí Jeremias nasce, nesse momento ele está falando com Deus, e aí ele vai lá e fala: Senhor, eu sou muito jovem, não tenho experiência. Quem sou eu para o Senhor usar a minha vida? E se ele diz que é jovem, a gente entende aí que ele tinha uma idade ainda bem tenra para poder assumir um compromisso. Aqui no texto diz, né, no versículo 12, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No final, Deus ele ainda diz assim, fica tranquilo, porque quem vai cumprir sou eu, é a minha palavra que eu estou empenhando. Então, na primeira palavra para a tua vida nesta manhã, nesta noite, perdão, é que Deus tem promessas para você. Só que o diabo, por saber dessas promessas, o que ele faz? Ele cria muitas situações, aí entenda como problemas financeiros, sentimentais, sociais, emocionais, psicológicos, familiares. Ele vai usar de todas as artimanhas para que você se sinta diminuído e que você se sinta fraco, para que você não entenda que existe uma promessa sobre a tua vida. Se você parar para ver um vídeo sobre a geração de um bebê no ventre de uma mãe, como diz o salmista, é assombroso. De maneira tão assombrosa nos criastes. Porque você vai ver se formando, aqueles dois, quando vai para o óvulo, torna-se dois, volta, junta tudo, daqui a pouco uma coluninha vertebral, daqui a pouco um olhão desse tamanho, daqui a pouco vem a cabeça e aquele negócio esquisito vai sendo moldado, um negócio que não tem como eu, você, a mãe, colocar para fazer isso, é Deus moldando ali. Agora, você já parou para pensar de que Deus faria algo, tecer, como a Bíblia usa, tecer no ventre de uma mãe um bebê, sem propósito? Vou fazer um bonequinho aqui e vou deixar dentro da barriga dessa mulher aqui. Não, Deus nos criou com propósito. Aí eu quero ler essa introdução só para você entender e você já na introdução saber que isso que eu estou falando e o que está na palavra é uma verdade. Olha que interessante esses dados biológicos. Vamos Bíblia e vamos também para a ciência. A biologia nos ensina que após a relação entre um homem e uma mulher, o homem deposita cerca de 200 a 300 milhões de espermatozoides. Olha isso, 200 a 300 milhões. Todos começam a nadar, né, numa corrida ali frenética.
dentro de uma trilha estreita para encontrar o óvulo. De todos esses milhões, apenas entre 300, diz a ciência, e 500, olha quantos vão morrendo, são milhares que morrem, só 300 ou 500 chegam até o local e começam ali aquela luta para entrar. Muitos se cansam no caminho porque a corrida não é fácil. E dentre essa quantidade mínima, chega apenas dentro do óvulo, geralmente, um. Quem chegou? Você. Vocês estão entendendo isso? Só que a gente não para para ver, a gente não para para pensar. Nós disputamos literalmente uma corrida e nós, por um acaso, não tinha um propósito de ter sido eu e ter sido você. Dentre tantos, eu e você conseguimos chegar e alcançar o alvo. E olha que interessante, apenas um consegue fertilizar o óvulo. E esse um, obviamente, somos nós. Agora, olha que interessante. Você correu sem ter olhos e pernas e venceu. Você fez uma corrida despreparado, sedentário, e venceu. Você correu sozinho, sem ajuda de ninguém. Era cada um por si e Deus por todos, e você venceu. Agora me diga uma coisa, o que faz pensar que agora que você tem pernas, braços, cognição, por que você vai desistir agora? Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, isso dá uma pregação. Aí, na hora, quando eu li isso aqui, eu lembrei do texto, quando ele diz aqui, ó, coloca para mim o texto quando ele fala que desde o ventre, quando Deus fala isso para Jeremias, e eu li esse texto, eu lembrei na hora do texto bíblico, quando fala que desde o ventre ele já escolheu, ele já, como se diz, tinha um plano, não foi por acaso. Você não chegou lá, olha o que ele fala aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre. Nessa corrida, ele já estava te vendo. Nesta corrida, antes de você ser formado no ventre, ou seja, antes de você entrar, antes de você conseguir, ele já estava te vendo. Eu te conheci. Você está entendendo como é que é forte isso? Aí vem o diabo agora, pega uma circunstância e te bota para baixo. Te faz pensar em desistir da vida. Te faz pensar em desistir de caminhar com Deus, de caminhar na igreja, por causa de um irmão que te aborreceu, por causa de uma tristeza, por causa de uma pessoa da família que te aborreceu, por causa de um marido que infelizmente te fez mal, por causa de uma esposa que de repente vacilou com você. Você acha justo com Deus ter o carinho e está aqui diante dos teus olhos, ele dizendo, e ele diz para Jeremias, antes que eu te formasse, porque fui eu que te formei, antes disso, antes de eu modelar você, eu te conheci no meio de 200 a 300 milhões. Vocês estão entendendo isso? Estão alcançando esse pensamento? É alto demais para pensar nisso. Nossa cabeça dá um nó. A gente não consegue, o nosso cérebro não consegue nem pensar nessas coisas. Mas se você está ligado, você está entendendo o valor que você tem. Você está entendendo o que Deus está falando com você a respeito das lutas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o quão, pode deixar o texto, eu vejo o quão pequeno é uma situação que a gente venha passar. E eu já ensinei isso para você. Toda vez que você tiver um problema, não foque no problema, foque na... Se você ficar olhando para o problema, ele vai aumentar, você vai diminuir, ele vai tomar proporções, você vai ficar ali em cima daquilo. Não, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Primeiro, buscar a Deus, que Deus vai dar sabedoria, discernimento. Eu tive uma fase na minha vida, alguns anos atrás, muitos anos atrás, em que eu me via numa situação que eu estava com a dívida X para pagar e o salário era Y. Só que quando você está numa situação assim, a tua mente ela fica... conturbada, você não consegue pensar direito. E aí eu fui a Deus, orei ao Senhor e falei, Senhor, me dá paz, me dá direção, porque eu não sei nem para onde ir, não sei nem por onde começar, não sei nem o que fazer.
E como eu não tinha alguém para buscar uma orientação, uma mentoria e tal, eu fui direto na fonte e falei com Deus. Não me pergunte, mas nós sabemos que é espiritual. Me veio uma clareza e me veio uma primeira ideia. Perdão, algumas orientações. Eu comecei a pensar assim, acaba com isso, vamos lá, vou dizer para você, na época, TV a cabo, telefone fixo, antigamente tinha, né? Era tipo R$ 80 o telefone fixo, né? Mas o telefone ficava lá, né? E pagava todo mês para ter o telefone fixo, e que a gente quase não usava na época, não tinha um WhatsApp, usava um pouco. E Deus foi me dando orientações. Cancelei TV a cabo, cancelei telefone fixo, entreguei um carro que eu estava pagando prestação. Deus me deu as orientações, eu senti de fazer isso, 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 fui fazendo. Ali eu consegui parar com as dívidas que viriam no outro mês. Já consegui limitar isso, mas existia um montante. E aí Deus me deu paz, clareza e me deu uma ideia. Eu trabalhava na época de carteira assinada e Deus me deu uma direção de eu fazer um acordo. Aí eu falei, Senhor, então toca lá no coração da bênção lá para fazer o acordo, porque não, né, geralmente não faz. Deus colocou a ideia, eu fui lá, fiz o acordo, consegui pagar, tudo graças a Deus. Por quê? Porque eu, diante do problema, quando eu comecei a querer me perder, eu busquei a Deus, Deus me deu a direção, me deu as orientações, e eu fui seguindo, e as coisas mudaram. Graças a Deus, consegui pagar tudo, ainda paguei as coisas da minha sogra. Irmão, aí eu falei, vou aproveitar, já Deus está abençoando, então eu vou aproveitar agora, vou botar a sogra logo no pacote, né? E abençoei a vida da minha sogra também. A irmã devia R$ 1.000. Eu falei, que benção, deixa eu te abençoar aí, irmã, graças a Deus. Né? Ou seja, o que eu quero que você entenda, o diabo ele vai sempre criar situações financeiras, familiares, para você não se ligar nisso aqui. Aí, diante desta palavra, eu quero destacar alguns pontos para que eu e você saiamos daqui entendendo que a partir de hoje você vai saber que o Senhor te escolheu, o Senhor está te guiando e tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Existem coisas que acontecem porque a gente vacila, existem coisas que a gente busca, mas em todas essas coisas, nós somos escolhidos de Deus. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo só crente, não. Esse texto aqui ele não é só para crente, não. Esse texto é para qualquer pessoa. Deus formou todas as pessoas no ventre. Porém, quando a pessoa não tem essa conexão ou não está numa igreja para ouvir essa palavra, a pessoa fica se permitindo ser bagunçada pelo inimigo. Mas quando eu recebi essa palavra alguns anos atrás, eu falei, Senhor, então eu tenho valor? Eu não sei você, mas tiveram fases na minha vida, quando eu estava lá no mundo, que eu me achava sem valor, sem conteúdo. E aí, quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu falei assim, não, Deus me deu valor, Deus me fez com valor, Deus tem planos na minha vida. Aí eu comecei a falar, eu quero tomar posse disso. Senhor, se o Senhor tem planos para mim, cumpra-se os teus planos na minha vida. Eu comecei a abrir a minha alma, declarar, abrir a minha mente, abrir o meu coração, pedindo a Deus para que cumprisse os propósitos que Ele tem. E aí Deus começou. Aí você tem que sair daqui hoje entendendo o seguinte, Deus só vai fazer na sua vida aquilo que você pedir. Deus não pode, meu irmão, forçar ninguém a ter uma mudança, uma transformação. Nessa noite Deus está falando para você, você quer entender que eu te dou valor ou você quer pegar palavras de pessoas que não te valorizam, pegar circunstâncias que parece que a circunstância tira o nosso valor e quando na verdade Deus te separou para que você fizesse algo sobre a terra. E falando sobre isso, a primeira coisa que eu quero destacar para você é Deus te escolheu antes de tudo. Deus falou para Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes mesmo de você disputar essa corrida biológica tremenda, Deus já tinha um plano para a sua vida. Entre todos que ali estavam correndo, você ganhou a corrida. Então, vamos pensar rapidamente, fazer um cálculo espiritual. Se você ganhou, é porque é você que Deus escolheu para alguma missão, para algum propósito. E aí, quando você não entende isso, tem gente que fala, qual é o meu propósito? Eu não sei qual é a minha missão.
A tua primeira missão é buscar a Deus para Ele te mostrar qual é a tua missão. Quando eu volto para Cristo, eu falo, quando cantava aquele hino, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer. Eu cantava isso. Eu chegava a abrir os braços. Eis-me aqui, usa-me. Aí foi brotando dentro de mim um valor que nem eu sabia que eu tinha. Foi brotando dentro de mim algo que só Deus podia me dar, porque eu mesmo tenho consciência que eu não teria. Quem está entendendo, diga amém. Então, nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer, tem algo dentro de você que eu escolhi lá no ventre, antes de você chegar no ventre, eu te escolhi, pessoalmente. Ele está dizendo, é Deus que está dizendo. Então, não leve em consideração o que pessoas estão falando, o que seja quem for. Você precisa entender. Agora, você precisa obedecer. Você precisa estar verdadeiramente debaixo desta orientação. Quando eu entendi isso, eu me rendi e falei, Senhor, eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aí eu falava, usa-me. Quando você entender isso, os problemas se tornam menor. Você não está aqui por um acidente biológico. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse, porque Ele pessoalmente escolheu você. Não importa quem não acreditou em você, não importa quem tentou desanimar. A verdade é, você foi escolhido, escolhida, você foi chamado, foi chamada, você é vencedor, não adianta, você venceu. E você só precisa obedecer e aceitar o processo. Porque o que acontece? Então eu sou vencedor, não importa o que fale, eu sou vencedor. Não, existe um processo, existe um caminho. Vamos lá? Eu acabei de dizer que desde o ventre, está na palavra, que Deus te separou, que Deus te escolheu, que Deus te encaminhou, que Deus te fez vencer. Amém? Mas quando você nasceu um bebê. Qual foi o processo? Nascer bebê, sem saber nada, pessoas para ter que trocar a sua roupinha, tirar a sua fralda, dar papinha na boca. Mesmo você sendo um escolhido, existe um processo. Mesmo você sendo valorizado ou valoroso, valorosa para Deus, você tem que entender esse processo. E o processo consiste nisso aqui. Mesmo você com a sua formação, com a sua capacitação, com a sua profissão, não importa, você entender, como eu entendi e ainda entendo, que eu preciso estar fazendo parte de um processo. Eu preciso ainda desta palavra para me instruir, para me orientar. Repare isso é um segredo que Deus vem me mostrando ao longo do tempo, né? Se Deus permitir, faço 49 anos, quase meio século na Terra, e nesse tempo, meus irmãos, eu estou igual Salomão, fazendo igual Eclesiastes, só na lei da contemplação, observo tudo, aprendo com tudo. Eu pedi muito isso a Deus. Eu fiz um voto com Deus aí, dos 50 anos, né? De eu fechar ali um processo espiritual com Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Eu fico observando que aonde nós vamos, nós precisamos de pessoas para nos orientar. Vocês já repararam isso? Você nasceu, você dependeu de um médico para te tirar de dentro da barriga. Depois você depende da enfermeira. Irmã, é enfermeiro que dá aquela pancada na gente lá para a gente ficar gritando lá, que arranca as coisas da gente. Quem é que faz isso? É o médico ou a enfermeira, irmã? Irmã Débora Stutz. Quem é que faz esse processo? É a irmã, né? Pediatra, né? Tira lá, pega assim. Acho que nem faz mais isso, né? Faz mais isso não pode, né? Conselho tutelar agora não deixa, né? Agora tudo conselho tutelar entra. Agora tem que falar, querido, acorda, você nasceu, para não traumatizar a criança, né? Tô brincando, tem que fazer o processo. Aí eles tiram o negócio com uma rapidez, enfiam um troço assim, ó, vai tirando e tira a criança toda sujinha, e eles vão fazendo.
Você depende, porque se eles não tirarem aquilo, você não consegue respirar, você morre. Então tem que ter alguém para fazer isso. Aí passa para a mão das enfermeiras. As enfermeiras vão lá, te pega, bota naquela balança para te pesar e joga você para cá e joga você para lá. E depois vem a mãe com aquela roupa. Bota essa roupa da minha filha, roupa feia às vezes, né? Bota aí a roupa. A Laurinha, a mãe botou uma roupa, irmãos. Parecia até uma árvore de Natal, a criança. Vermelha, a roupa era desse tamanho, assim, ó. Tô brincando, foi bonitinho, foi bonitinho. Foi bonito. Aí a mãe dá a roupa para a enfermeira. A enfermeira vai lá e bota a roupa no bebê, porque nem roupa tu sabe botar. Aí bota. Aí depois vem a mãe, aí você quer mamar. Começa a chorar. Você consegue comer sozinho? Vai ligar para o delivery, você, bebezinho? Não. Vem a mãe e te dá de mamar. Aí você vai para casa, ganhou alto, vai para casa. Chega lá, a cada 2 segundos você troca de fralda. Quer dizer, o ideal seria isso, né? Mas tem criança, na minha época, irmão, trocava de fralda a cada 24 horas, né? Aproveitava a fralda ao máximo. Hoje em dia não, né? A geração Nutella, qualquer coisa, troca, né? Tem que trocar. E aí, vai para trocar fralda. Você não sabia trocar fralda sozinho, alguém teve que trocar sua fralda. E aí você cresce. Aí você faz 12 anos. Alguém te leva para a escola, te busca na escola, vai lá nas reuniões, faz isso, faz aquilo, seja pai, seja mãe, seja tia, seja quem for. E aí você cresce. Aí você quer aprender a dirigir. Alguém tem que te ensinar a dirigir. Aí você quer trabalhar, chega no trabalho, alguém tem que te ensinar a função. Aí você quer ir para a academia. Chega lá, você não sabe o nome dos aparelhos, que eu não gravo. Eu não sei. Supino. O que é supino, irmão? Subindo, supino. Aí você fica igual criança atrás do instrutor lá. Com a fichinha na mão. Isso aqui. Sabe nada. Mas aí, quando você já decora, você já fica, né? Fazendo pose. Mas tu não sabia de nada, precisou de um profissional. Tem mulher aqui que não sabe fazer nem a sobrancelha, precisa da profissional da sobrancelha. Tem mulher que não gosta de fazer unha, não sabe fazer unha, precisa da profissional para fazer a unha. Você está dodói, tem que fazer a cirurgia. Você faz a cirurgia em você, sim ou não? Tem que alguém fazer a cirurgia em você. Ué, mas o corpo não é seu, por que tu não abre? Faz igual Rambo. Rambo, ele se costurava, irmão. Ninguém aqui conhece o Rambo. Quem conhece Rambo, levanta a mão. Rapaz, eu senti um cheiro aqui de naftalina. Rambo, ele se autocosturava, irmão. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que você depende, ou seja, é um processo. Você vai ao médico, você depende do médico para identificar a doença que você está. Você depende da enfermeira para ir lá. Ou seja, em todo o processo da sua vida você vai depender de pessoas. Então, quando eu ensino para você que você tem valor, não é para você sair daqui pisando em pessoas, não. E dizer, o pastor falou e provou na palavra que eu tenho valor. Aí vai virar pobre e soberbo. Eu sou muito valoroso, me valorize aqui, eu quero pregar aí, eu sou pastor também. Não. Valorize-se, mas respeite o processo. E aí, no segundo ponto, o primeiro ponto é, Deus te escolheu, você é escolhido, foi chamado, Deus te capacita mesmo quando você não acredita. Coloca a parte em que Jeremias fala, dentro aí do texto, do versículo 4 ao 12, ele fala, eu sou muito jovem, eu não sou capaz. Então, a partir de hoje, nunca diga, escute, olhe para mim, que você não é capaz de fazer alguma coisa que alguém colocou diante de você, seja Deus ou seja uma pessoa. Todas as coisas, desde 17 anos, que alguém falava assim, você sabe fazer isso? Eu dava um jeito de aprender. Eu dizia, eu sei. E eu ia fazer. A não ser que seja uma coisa técnica, não. Mas se for algo que você entende que você pode, você vai falar assim, não, se eu não souber, eu vou buscar, então me ensina que eu vou fazer. Sabe o que significa isso? Tem gente que tem capacidades tremendas. Tem pessoas que são capazes de coisas, mas permite que o medo te pare. E é incrível como você vê Moisés, Davi, Jeremias, muitos homens de Deus, quando Deus chamava para uma missão, eles diziam, Moisés mandou logo essa, eu sou pesado na fala.
A gente não sabe se ele era gago, se ele tinha uma fala muito agressiva, a gente não sabe exatamente, a Bíblia não relata, mas ele bota um defeito na frente. Isaías, ele fala o quê? Senhor, eu estou até aqui, eu quero fazer, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então você vai ver sempre as pessoas colocando um empecilho, mas Deus não aceita isso, porque Ele sabe o valor que você tem. Então o que Deus quer é que a partir de hoje você fale, Senhor, eis-me aqui. Repita assim comigo, meu Deus, diante desta palavra, eu coloco a minha vida na dispensação do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, guia a minha vida na direção que o Senhor quiser. O Senhor me guiou desde o ventre da minha mãe. E eu creio, eu quero, eu desejo que o Senhor continue guiando a minha vida. Sabe qual é o problema, irmão e irmã? É que nós, muitas vezes, queremos guiar a nossa vida do nosso jeito. Eu acho que tem que ser desse jeito, eu faço desse jeito, minha mãe fazia desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E aí, com essa brincadeira, com essa fala, você está tomando a rédea da sua própria vida. Deus te guiou quando você não podia. E repare bem que tudo que eu falei até aqui sobre sermos bebês e não termos condições de fazer nada, e pessoas fizeram, aqui tem um erro grave quando a gente faz 30 anos. 18 anos já começa esse problema, mas com 20, 30 anos se torna quase impossível entrar no coração de uma pessoa quando a pessoa acha que ela já não precisa mais de ajuda. Eu sou adulto, não preciso mais. Eu sei tudo, eu não aceito isso. Não. Deus te trouxe aqui para dizer que você tem o valor, que você foi escolhido, você foi chamado, mas você precisa de pessoas para te guiar. Quem te guiou para o útero foi Deus. Deus vem te conduzindo e, o melhor, colocando pessoas diante de você para te conduzir, para te orientar, desde a enfermeira, o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o rapaz lá da autoescola, como é que é? O instrutor, o personal ou o instrutor da academia, aonde você for. Às vezes você entra numa loja, você não sabe onde estão as coisas. Você faz o quê? Você procura alguém que trabalha lá para te dizer onde está. Você não é inteligente o suficiente para ir procurar, mas não, você precisa de alguém para te orientar. Então, o que eu quero que você entenda é que se você verdadeiramente quiser ser um vencedor, você precisa entender isso. Que você precisa se submeter a um processo e pedir ao Senhor para ir tratando você. Senhor, eu estou entendendo. Eu sou vencedor. O Senhor me fez vencer desde o ventre da minha mãe. Mas eu agora estou adulto e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero agir como eu quero. Eu sou autossuficiente. Talvez você não declara isso. Mas as suas atitudes diante de Deus, eu não estou falando sobre mim, nem diante de mim, até porque eu não conheço a sua vida tanto para saber se você é autossuficiente, mas cuidado com isso. Eu já ensinei isso a vocês e repito como pastor, como líder, como professor, como mestre. Reconheçam, para você ser um vencedor, você não sabe lidar com a sua própria vida. Você não sabe lidar com a sua própria mente. Você não sabe lidar com as dores da sua alma. Você não sabe lidar com a perda. Você não sabe lidar com o relacionamento. Você não sabe lidar com o namoro. Você já conheceu alguém, adolescente, que começou a namorar, vamos botar aqui com 15, 16 anos, e eles começam a brigar como se fosse um casal de 30 anos de idade. Tem brigas, e começam a brigar. Se você fizer uma análise, a pessoa está sozinho, arrumou alguém, essa pessoa começa a brigar. Por quê? Essa pessoa ela não sabe como é namorar, como é vida a dois. Aí você casa, namora, fica noivo e vai casar. Quando você casa, começa desentendimento, começa uma briga. São duas pessoas inteligentes, duas pessoas que têm seu estudo, sua formação, têm sua profissão, mas começam a brigar. Sabe por que isso? Porque, na verdade, para a gente vencer num relacionamento, você tem que entender que você não sabe. Quem cuidou da gente até aqui
foram os nossos pais, alguém cuidou da gente, alguém nos alimentou, alguém nos deu comida, alguém nos deu a mão para a gente atravessar, porque se não desse a gente ia ser atropelado. Quem está entendendo, diga amém. E quando chega agora aos 30, 40 anos, você quer ser vencedor e aí você entra numa frustração. Por quê? Porque você está conduzindo a sua vida do seu jeito. E aí o que acontece? Infelizmente, o que acontece? Você começa a ter problema. Aí você acha, eu não sou um vencedor. Eu não sou um vencedor. Mas o que Deus está querendo te ensinar nesta noite é que para você ser um vencedor, você tem que se submeter ao processo. Ninguém consegue ganhar medalha olímpica sem fazer um processo de treinamento, sem antes se exercitar. Todos os grandes, se você estudar a vida dos profissionais, existe um filme muito, muito bonito com Will Smith, que é aquele que você até me indicou há muito tempo. As duas moças do tênis, era tênis. Lily? King James? Tá bom. As duas moças que jogavam tênis e o Will Smith era o pai delas, tá ok? Bota no Google que vai aparecer o filme. O que eu quero que você entenda? Tinha um outro nome. É isso? Elas no filme não tinham outro nome, gente? Então é isso. O nome do filme é King, não sei das quantas. Richard. King Richard é o nome do filme. E o nome das meninas é Serena e Vênus. É isso aí. Quem entendeu, diga amém. O que eu quero que você entenda? O pai delas, é uma história real, botava as coitadinhas, irmãos, para treinar de dia e de noite. E as pessoas falavam, vocês não são capazes. Não, elas são capazes sim, elas vão conseguir. E treina, e são famosas aí no esporte que elas praticam. Sabe o que eu vejo isso? Você parou de treinar com Deus. Você parou de treinar e você tomou a rédea da sua vida. Você faz do jeito que você quer, da forma como você quer. Ninguém tem acesso a você. E aí o que acontece? Você experimenta derrota atrás de derrota. Mas se você está entendendo essas palavras, você bote no teu coração que até o fim da nossa vida nós vamos precisar de pessoas. Até o fim, você vai precisar de pessoas. E quando eu entendo isso, eu entendo que além de pessoas, eu dependo de Deus. E aí eu falo para Deus, Senhor, aí é aquela musiquinha que eu vou ensinar para você aqui. Quando você tiver com problema no casamento, para a criação dos filhos, em qualquer área profissional, você só fala assim para Deus, me ensina o que fazer, sinceramente eu não sei. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Me ensina o que fazer, sinceramente eu não sei. Diga isso para Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Me ensina. E aí sim, você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? E aí, continuando para a gente ir para a ceia, Deus te capacita mesmo quando você não está acreditando em você. Quer que eu te prove? Jeremias respondeu o chamado de Deus dizendo, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um jovem. Ou aqui na minha tradução está dizendo criança. Lá está criança. Jeremias provavelmente era um jovem ou uma criança. Cada versão vai falar uma coisa, mas mostra que ele era muito novo. Salomão, Deus trazendo aqui, Salomão era um menino quando recebeu a responsabilidade de um reinado, em um dos maiores reinados que já existiu. O pai dele, Davi, deixou um reinado pronto para ele. E o que ele fala para Deus? Eu sou filho de Davi, Senhor. Eu vou saber o que fazer. O que ele fala? Me dá sabedoria para administrar o teu povo. Deus trouxe você aqui para dizer, se você está passando por alguma fase difícil, baixa a bolinha e fala para Deus, Senhor, eu posso não assumir isso para minha mãe, para o meu pai, para meu esposo, para minha esposa, para minha sogra, para ninguém da minha família, talvez até para o pastor. Nem precisa, irmão. Se você não quer, nem precisa.
mas no mínimo, assuma para Deus. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação, me dá vitória nesta situação, mas para ter vitória tem o processo. É por isso que é perigoso colocar o nome de culto da vitória, porque não existe vitória sem luta, não existe vitória sem você fazer o processo. Nenhum medalhista chegou no pódio, no primeiro lugar, sem ter passado por um processo. Mas aí, a nova geração diz que você pode vir, que vai ter um culto da vitória para você. Não é assim que funciona. Não tem oração que dê vitória. A oração starta a vitória. Quem entendeu, diga amém. E aí, Deus te capacita. Quando Jeremias coloca um empecilho, talvez qual é o seu empecilho? Eu não estou sabendo lidar com isso por causa disso, porque eu não sou inteligente, porque eu sou isso. Qual é o teu empecilho? Deus acredita em você mais do que você mesmo. Olha o que ele diz. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Olha isso, não tenha medo deles, pois eu, quem está falando aqui é Deus, estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Sabe o que significa declara o Senhor? Ele assina. E dou fé. É uma expressão que se usava em documentos oficiais. Quando eu entendi isso, eu parei de querer bater de frente e resolver só pela parte humana. Mas eu falei, Senhor, eu reconheço. Quando nós iniciamos o ministério aqui há 9 anos atrás, eu e a pastora tivemos uma crise nesse sentido diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho conteúdo para 1 ano. Eu não tenho. Eu não sou capaz. Vai comigo. Me ajuda, me orienta, me instrui, me dá sabedoria, me dá graça, me fortalece, me dá saúde. E eu fui colocando diante de Deus, falei assim, o Senhor não for comigo, eu sozinho. E olha que eu já era professor há 18 anos ou 20, professor de teologia, uma experiência larguíssima em áreas ministeriais, mas eu falei, Deus, eu preciso do Senhor. Agora olha a diferença. Às vezes você vê uma pessoa abrir uma igreja e a igreja fecha depois de 1 mês, 1 semana, ou 2 meses, ou 1 ano. Sabe por quê? A pessoa vai na força do braço dela. Eu já sou pastor, eu já conheço, eu sou isso, eu sou. Não. Senhor, vai comigo. Senhor, me capacita. Não é sobre o meu seminário de teologia, porque o seminário de teologia não te dá unção, te dá apenas conhecimento limitadíssimo. Eu sempre tive dificuldade em entender isso. Seminário para você estudar Deus, teologia, né? Estudo de Deus. É estranho isso, eu fiz por uma questão de formação ministerial, mas você estudar Deus é muita pretensão. Eu não sei tudo de Deus, mas eu falei, Senhor, é no dia a dia. Me capacita. Me dá sabedoria, me dá entendimento, coloca em mim a tua palavra. E aí ele vai, se revela, e ele sempre fala, vai. E hoje Deus está falando para pessoas aqui, se você se submeter e se você entender, pode ir sem medo, que eu vou ser com você. Não temas, eu vou te capacitar. Eu vou colocar a palavra na sua boca de sabedoria. Deus me deu lá atrás um entendimento de como falar, de como me portar diante das pessoas, das situações, das circunstâncias. E quando eu digo que Deus me deu isso, eu não estou falando porque Deus me deu. Pelo contrário, eu estou dizendo para você, eu não tinha capacidade, eu não tinha valor nesse sentido. E de repente Deus ele vai fazendo com que a minha forma de falar abrisse portas, pessoas acreditassem, e ali Deus foi me fazendo crescer e ter vitórias por causa disso, porque eu reconhecia. E é isso que o Senhor quer que você entenda nesta noite. Não vá mais pela força do teu braço. E isso é para qualquer área da sua vida, relacionamento interpessoal. Ei, nenhum de nós aqui sabe viver casamento. Nem eu. Cada cabeça é um mundo. Cada mundo, dizia minha mãe, é uma sentença. Sabe o que significa isso? Cada pessoa pensa de um jeito, ela pensa de um jeito, ela teve uma criação de um jeito, ela tem uma cultura familiar de um jeito, eu tenho uma cultura de outro jeito, e aí quando você junta essas duas coisas, o que acontece? Dá choque. Eu não consigo ajustar isso pela minha força. E aí você vai para Deus e fala, Senhor, me dá sabedoria, me dá, Senhor, amor,
Me dá, Senhor, paciência. E quando eu digo paciência, eu não estou falando de maneira pejorativa, não. Senhor, me dá longanimidade, me dá uma visão familiar. Porque a gente não tem visão familiar, a gente não tem. Quando a gente casou, eu falava tudo no singular. Eu estava acostumado, 26 anos. Tudo, vamos ali? Vamos. Vamos estar na minha casa? Vamos. Eu falava, vamos lá, eu vou lá, eu vou. Aí quando eu casei, estou bem com a bonitona do meu lado, aí o pessoal da igreja falou, vamos lá, não sei o quê. Eu falei, vamos. Aí ela falou assim, depois falou, vamos nós quem? Porque você nem me perguntou? Eu vou. Não, nós vamos, mas você vai ter que se reportar para a gente saber se dá para ir. Vem comer lá em casa. A irmã não tinha nem feito almoço. Chegava eu com 2, 3 para comer. Cabeça de solteiro. Entendeu? Uma pessoa da nossa família casou. Na primeira semana a gente foi visitar, estava soltando pipa. Aí eu fui na segunda semana, estava jogando bola. Fui na terceira semana, estava jogando baralho lá na barraca com os amigos. Sabe o que significa isso? A mentalidade singular, pensando só nele. Aí tem que buscar a Deus e falar, Senhor, me ensina a viver em família. Me ajuda a viver o relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. E aí o último ponto. Deus vela para cumprir a sua palavra. Pastor, o que significa isso? A palavra do Senhor veio a Jeremias e ele diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de nascer, eu separei e o designei como profeta. Aí lá no final ele diz, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou velando para que a minha palavra se cumpra. Por isso que a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser, o seu e o meu pode ser frustrados. Quantas coisas a gente já quis e não conseguiu? Você quis alugar uma casa e não conseguiu. Você quis abrir um negócio e não conseguiu. Você quis um relacionamento e não conseguiu. Você quis uma opção de coisa e você não conseguiu. E está tudo bem, porque os seus e os meus planos, como pastor, podem ser frustrados. Mas os planos que Deus tem na tua vida não podem ser frustrados. E ele diz aqui, eu zelo para cumprir a minha palavra. O Senhor, ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Mas se você entender o processo e se submeter ao processo. E o texto termina com algo tremendo. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não falha. Se ele te escolheu e te chamou, ele vai cumprir o que ele prometeu. São mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia. Mais de 8.000 promessas. Não é possível que nenhuma delas seja para você. Não é possível que você é uma pessoa tão terrível, tão derrotada, tão infrutífera, que você não vai viver nenhuma dessas promessas. Quando, na verdade, as promessas que estão na palavra é para todos nós. Quando Deus falou, Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra, ele não falou, será só abençoada a família do pastor Ney, abençoada a família da irmã Vanusa, só será abençoada os crentes. Não, ele falou, todas as famílias da terra eu abençoo. E aí os problemas fazem com que você se sinta um perdedor. Tudo bem se você não conseguiu coisas até a idade que você está. Mas se você pegar essa palavra agora e pegar as áreas das suas frustrações, as áreas que você não conseguiu, as áreas que você não alavancou, as áreas que você não venceu, e submetê-las a Deus, ficar na conexão, na comunhão de Cristo, do cabeça, na igreja, buscando, perseverando pela tua vitória, como um atleta persevera. E eles, eu acho isso incrível, eles perdem. Eu já vi um vídeo que fez uma compilação de um menino, desde pequeno ele foi perdendo, eram Olimpíadas, então era de não sei quantos em quantos anos, ele perdeu durante uns 6 anos. E cada ano ele treinava mais. Quando chegou no 7º ano, ele ganhou. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, no primeiro ano eu já saía chorando. Meu Deus do céu, eu não quero mais fazer isso não. Às vezes você está assim na sua vida. As derrotas vêm, são derrotas. Repete assim comigo. Toda derrota é temporária. Não existe nenhuma derrota que dura para sempre. Deixa eu te ensinar uma coisa e eu fecho já com a conclusão
peço aos diáconos e diaconisas que se coloquem na posição. Preste atenção, não se dispersa, que o Senhor está fechando essa palavra no teu coração. Deixa eu te ensinar algo. Você está passando por uma fase, talvez pareça que essa fase não vai passar. Mas coloque essa palavra no teu coração, que se você se submeter ao processo e buscar em Deus, e buscar orientação, buscar o que você precisa, o que está te fazendo falta, buscar em Deus, olha o que vai acontecer na sua vida. Nenhuma derrota é para sempre. A folha, pega esse mistério, eu já ensinei para vocês o mistério da garça, né? A graça da garça. Quem ouviu já a graça da garça, levanta a mão. O que é a graça da garça? Está na lama sem sujar as vestes. A garça, ela fica dentro do lamaçal lá, né? E ela tem isso aqui tudo branco. É você estar nesse mundo sem se contaminar com ele. É estar no trabalho sem se contaminar com aquilo que está acontecendo lá. E hoje eu quero vos ensinar sobre o princípio da folha. A folha nos ensina, ou melhor, o universo, tudo que Deus fez nos ensina. Agora, nesse período, as folhas estão verdes e bonitas nas árvores, devido ser outono. Vai chegar um momento, talvez no inverno, que elas vão começar a perder o verde, ficar marrom, secar e vão cair das árvores. Estão lindas ali. A copa da árvore está bonita, linda, mas elas vão murchar e vão cair. Aí parece que acabou, né? Nossa, olha lá, a folha estava verde, agora está, ó, marrom, está seca, vai murchar e vai cair. Acabou, não acabou? Sim ou não? Não. Ela vai cair na terra. Ela vai apodrecer. A terra vai absorvê-la. A raiz da árvore vai pegar os nutrientes, vai trazer para ela de novo. Vai subir e vai brotar uma folha nova. Quem entendeu, diga amém. É sobre isso. O Senhor deve ter uns 60 e poucos anos de vida, ou mais, talvez até 70, que veio fazer a parte elétrica ali. Eu pergunto tudo, irmão. Para aprender tem que perguntar. Mas não é para aprender para fazer, não. É só para ter o conhecimento. Ele colocou o aterramento, 2 aterramentos enormes ali perto do muro. E aí eu conversando com ele, perguntei algumas coisas, ele foi e falou. Aí ele me falou alguma coisa que bateu certinho com o que eu ensino e com o que eu sei que Deus é. E eu ensino isso aqui para vocês. Eu falo que a terra tem uma energia, porque a semente cai, morre, fica podre, e a energia da terra faz ela brotar. Eu sempre ensinei isso, não foi? Aí o senhorzinho, sem saber de nada, falou assim, não, na verdade, quando o raio cai, por isso tem que ter o aterramento, ele fala, quando o raio cai, é a energia da terra que está atraindo esse raio. Ele está lá, passando assim. A energia da terra traz ele. Aí ele falou assim, é incrível, a terra tem uma energia muito poderosa, porque o raio bate e se dissipa na terra, porque tem uma energia na terra. Eu falei, interessante. Só que eu ensino sobre isso no mundo espiritual. Existe uma energia. Então, a fase que você está passando hoje, talvez você esteja uma folha seca aí, sem vitória, se sentindo não vencedor. Recebe essa palavra e guarda. Você vai voltar. O ciclo da vida vai brotar. Você vai virar uma folha verde de novo. E você vai florescer. E desse fruto, dessa flor, vai brotar um fruto. E esse fruto, ele vai alimentar a muitos. Amém? E desse fruto, tá tudo bem se algum deles apodrecer e cair na terra. Parece derrota, mas ele vai ser absorvido pela terra, pelos nutrientes que a árvore vai puxar. E de novo, ele vai brotar um fruto novo em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus.